Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias. Deixe o seu like e o seu comentário e não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Só assim, o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Vamos começar a história. Minha ex-noiva disse: "Não te amo mais. Cansei de fingir." Respondi: "Também não te amo mais. Faça a sua mala hoje mesmo." Ela se arrependeu no mesmo instante. O dia em que o meu mundo desabou e começou de verdade. Hoje, eu joguei fora o amor da minha vida. E, surpreendentemente, é a melhor coisa que já fiz por mim mesmo. Ela sempre dizia que eu era a pessoa mais confortável da vida dela. Eu achava que era um elogio, uma declaração de lar. Só muito tarde entendi que confortável, no vocabulário dela, era sinônimo de sem graça, sem brilho, sem sal. Mas o que me levou ao limite não foi um desinteresse silencioso. Foi uma explosão de verdade, seguida por uma bomba relógio que ela achou que eu nunca teria coragem de desarmar. Eu tive. Me chamo Cláudio, tenho 29 anos e sou freelancer na área de design digital. Trabalho de casa, no meu apartamento de 2 quartos na zona oeste de São Paulo. Minha vida era uma rotina previsível e eu gostava disso. Acordar cedo, fazer meu café coado naquele coador de pano que era da minha avó, responder e-mails, mergulhar nos projetos, fazer uma pausa para o almoço enquanto via algum vídeo no YouTube. Era uma vida silenciosa, mas boa. Até que conheci a Karen há 4 anos em um evento de networking para criativos. Ela era o oposto de mim, extrovertida, cheia de opiniões fortes, com uma energia que parecia iluminar qualquer lugar. No início foi mágico. Ela trouxe cor e movimento para a minha existência quieta. Me arrastava para festas, apresentava para seus muitos amigos, me ensinava a dançar, mal, diga-se de passagem, na sala de estar. Eu me sentia o homem mais sortudo do mundo. "Você me acalma, Cláudio", ela dizia, deitando a cabeça no meu ombro depois de um dia agitado. "Com você eu posso só ser." Mas aos poucos, o tom começou a mudar. O ser transformou-se em estagnar. As pequenas cenas do nosso dia a dia, que antes eram fofas, ganharam um subtexto azedo. Lembro de uma noite, talvez 1 ano atrás. Eu estava animado com um projeto novo, um branding para uma marca de cafés especiais. Passei horas na paleta de cores, nos detalhes da logomarca. "O que você acha?" Perguntei, girando a tela do notebook para ela, expectante. Karen deu uma olhada rápida, mascando seu chiclete. "Ah, legal. Mas não parece um pouco genérico? Todo mundo faz coisa com tons terrosos e letrinha fina agora." Ela voltou a olhar para o celular. "Mas tá bom sim. Combina com você." "Combina comigo?" Perguntei, sentindo o peso da frase. "Sim, sabe. Algo discreto, seguro." Ela nem percebeu o que havia dito. Ou percebeu, e não se importou. Os amigos dela, especialmente a Isabela, começaram a ser uma presença constante. As reuniões na minha sala, que também era meu escritório, eram frequentes. Eu muitas vezes era um espectador. Ouvia elas falarem de viagens caras, de promoções no trabalho. Karen era gerente de marketing em uma multinacional, de dramas de gente que eu mal conhecia. Eu servia o vinho, trazia os petiscos e voltava para o meu canto tentando concentrar-me em prazos. Uma vez ouvi Isabela dizer, em um tom que claramente era para eu escutar: "Karen, não aguento mais essas mesas de bar com homens sem ambição. Você tem sorte que o Cláudio é doméstico. Pelo menos deixa a casa cheia." Karen riu um pouco constrangida. "Ah, para, Isa. Ele é fofo." Fofo. A palavra começou a doer como um pequeno golpe de agulha cada vez que era usada. "Meu namorado fofo. Ele fez um jantar fofo. Que fofo você trabalhando na sua mesinha." Era uma palavra que encapsulava tudo. Era carinhosa, mas ao mesmo tempo diminuía. Tirava qualquer aura de masculinidade, de seriedade, de potência. Eu era fofo, como um bichinho de pelúcia ou uma planta decorativa. O desdém começou a infiltrar-se nas nossas discussões. Qualquer divergência era resolvida com uma dose passivo-agressiva de superioridade. Se eu tentava argumentar sobre finanças, ela soltava: "Cláudio querido, você que vive de freela vai me dar lição de estabilidade?" Se eu demonstrava ciúmes de um colega de trabalho excessivamente próximo dela, vinha o clássico: "Nossa, que insegurança! Acha que alguém como ele se interessaria por alguém como você?"
Alguém como você. Essa frase ecoava na minha mente nas madrugadas em claro. O que era alguém como eu? Um freelancer organizado? Um cara que preferia uma noite em casa a uma balada? Alguém que ainda se comovia com filmes bobos? Eu, que antes me achava íntegro, comecei a me ver através dos olhos dela. Pequeno, monótono, insuficiente. Meu trabalho, que era minha paixão e meu sustento, virou piada recorrente. O Claudinho tá fazendo uns desenhinhos no computador de novo, ela dizia para os amigos no telefone. Meu apartamento, que eu tanto me orgulhava de manter, era o cubículo do nerd. Meu silêncio, que antes era paz, agora era falta de repertório. O pior era a sensação de que eu estava sempre pedindo licença para existir no meu próprio espaço. Amor, posso trabalhar umas horas? Tenho entrega. A resposta era quase sempre um suspiro exasperado. De novo? Tudo bem, vai. Eu vou sair com a Isabela, já que aqui vai estar uma cova. E eu ficava, na minha cova, olhando para a tela, com o coração pesado, tentando achar a beleza nas formas e cores, enquanto a sensação de ser um estorvo, um peso morto no relacionamento, afundava em mim. Meu único refúgio era o Marcelo, meu amigo de infância, e também freelancer, mas de copywriting. Nossas ligações de trabalho eram terapia. Cara, ela te diminui o tempo todo, ele dizia preocupado. Isso não é normal. Você não é o que ela diz. Eu me defendia, fraco. Ela é assim, impaciente. Tem um ritmo diferente e talvez eu seja muito parado mesmo. Parado não é sinônimo de irrelevante, Cláudio. Você sustenta sua vida, cuida do seu lugar. É um ótimo profissional. Ela te trata como um acessório descartável. Mas eu amava a Karen, ou amava a mulher que ela tinha sido no início. E esperava de forma patética que se eu fosse mais paciente, mais compreensivo, mais alguma coisa, aquela versão dela voltaria. A escalada foi lenta e cruel. Karen começou a cancelar nossos planos com frequência cada vez maior. Um cinema? Estou cansada. Um jantar em um restaurante que eu gostava? A comida de lá é muito simples, não tem graça. Passamos a dividir o mesmo espaço como dois estranhos educados e um pouco ressentidos. O sexo praticamente desapareceu. Quando acontecia era mecânico, apressado. Ela mal olhava para mim. A gota d'água final começou a cair em uma série de pequenos incidentes. Houve o dia do meu aniversário. Marcelo e Isabela, que apesar de tudo, eu sabia que não era má pessoa, apenas absorvia a visão da amiga. Vieram para um jantar. Karen parecia entediada o tempo todo. Quando eu abri o presente do Marcelo, uma mesa digitalizadora nova, daquelas que eu tanto queria, meus olhos brilharam. Nossa, Marcelo, é incrível, muito obrigado. Karen olhou e soltou. Uau, mais uma tela para você ficar grudado. Parabéns, agora você pode ser ignorado em alta definição. O silêncio que se seguiu foi cortante. Até Isabela pareceu desconfortável. 2 semanas atrás tive uma conquista profissional importante. Fechei um contrato de longo prazo com uma agência renomada, um projeto que praticamente dobraria minha renda por vários meses. Fiquei eufórico. Era a validação que eu secretamente tanto precisava. Corri para contar para a Karen assim que ela chegou do trabalho. Amor, você não vai acreditar. Fechei aquele projeto com a Lumina. É o maior job da minha carreira. Ela tirou os sapatos, sem demonstrar nenhuma empolgação. E vai conseguir dar conta? Lembra que o último projeto grande te deixou meio surtado. O fôlego saiu de mim. Claro que vou dar conta. É uma oportunidade enorme. Ok. Parabéns. Ela passou por mim em direção à cozinha. Tem janta? Naquela noite, deitado ao lado dela, percebi que não estava mais triste. Estava com raiva. Uma raiva silenciosa, profunda, que ia se solidificando dentro do meu peito. Eu não era mais o namorado amado. Era um móvel que ocupava espaço, um fornecedor de conforto emocional quando conveniente e um alvo fácil para sua frustração. A pergunta que martelava na minha cabeça não era mais como fazê-la me amar de novo, mas por que ainda estou aqui? O dia decisivo foi uma quarta-feira comum, um dia cinza de outono. Eu estava no meio de uma reunião online importante com a tal agência, apresentando os primeiros conceitos visuais. Trabalhei a madrugada para deixar tudo perfeito. Karen sabia da reunião. No meio da minha apresentação, ela entrou no escritório, sala, com o celular no ouvido, falando alto com a Isabela. Sem nenhum pudor, foi até a cozinha, que era aberta,
e começou a preparar algo batendo panelas, abrindo e fechando a geladeira com força. Os clientes do outro lado da tela ficaram claramente distraídos. Um deles até pediu para eu repetir um ponto. Eu me virei para ela com a mão tampando o microfone e fiz um gesto suplicante de silêncio. Ela me olhou, revirou os olhos e continuou falando ainda mais alto ao telefone. Isa, uma senhora falta de consideração, né? Como se o mundo girasse só em volta dele. A vergonha foi avassaladora. Gaguejei, tentei me recompor e encerrei a reunião o mais profissionalmente possível, sentindo o suor escorrer pelas minhas costas. Quando a tela escureceu, fiquei parado na cadeira, olhando para a mesa digitalizadora nova. A raiva que vinha fermentando há meses não era mais um líquido quente. Era uma rocha fria e pesada. Karen terminou a ligação e veio até a porta do escritório com um ar de deboche. Acabou seu joguinho importante? Preciso falar com você. Eu não disse nada. Só me levantei e fui até a sala, sentando no sofá. Ela ficou em pé na minha frente, com os braços cruzados. Então, a Isabela está organizando uma viagem para a praia no fim de semana prolongado. Vou com ela. Nós tínhamos combinado de tentar um fim de semana juntos. Eu falei, a voz estranhamente calma. Você disse que estava cansada de sair, que queria um tempo só nós dois. Planejei isso com a Isa antes. E, sinceramente, Cláudio, a ideia de ficar trancada aqui o fim de todo com você me dá uma agonia. Não aguento mais essa rotina morta. Você vive numa bolha. É trabalho, Netflix, dormir. É tão sem graça. E você também. As palavras caíram no silêncio da sala como facas. Mas, curiosamente, não doíam mais. Elas apenas confirmavam o que eu já sabia. Eu olhei para ela. Realmente olhei. Vi a mulher linda, impaciente e profundamente infeliz que estava diante de mim. E vi que a sua infelicidade não era minha responsabilidade. Era dela. E ela escolheu despejá-la em cima de mim. E então ela soltou a frase. A frase que, em vez de me destruir, me libertou. Com um suspiro de tédio absoluto, como se estivesse carregando um fardo insuportável, ela disse, olha, Cláudio, cansei. Estou farta de fingir que te amo. Houve um silêncio absoluto. O som do trânsito lá fora pareceu sumir. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio da cozinha. Podia sentir a textura do tecido do sofá sob os meus dedos. Podia ver cada detalhe do rosto dela. O batom ligeiramente fora da linha, a franja que precisava de um corte, o brilho nos olhos que não era de amor, mas de desafio e exaustão. E naquele instante algo dentro de mim simplesmente assentou. A rocha de raiva se transformou em uma base sólida, de uma clareza cristalina. Não era mais sobre ela, era sobre mim. Eu me levantei, devagar. Minha movimentação foi tão calma que ela pareceu confusa. Tudo bem, eu disse, a voz firme, sem um tremor sequer. Se é assim que você se sente, não há razão para continuarmos. Fui até o quarto, peguei a mala grande dela do armário, a mesma que ela usava nas viagens com a Isabela, e levei até a sala. Comecei, com uma metodicidade plácida, a recolher as coisas dela. O carregador de celular na tomada, o creme da pia do banheiro, o casaco favorito pendurado no cabideiro. O que você está fazendo? Ela perguntou, o tom desafiador dando lugar a uma perplexidade genuína. Terminando, respondi simplesmente, sem parar o que estava fazendo. Você está farta de fingir. Eu estou exausto de ser fingido para você. É melhor para os dois. Cláudio, para de ser dramático, só estava desabafando. Não estava, eu disse, olhando nos olhos dela pela primeira vez naquela conversa. Foi a coisa mais sincera que você me disse em 1 ano. Eu agradeço. Agora, por favor, me ajude a separar seus livros da estante para você sair mais rápido. O choque no rosto dela era quase palpável. Ela não esperava aquilo. Esperava uma discussão, talvez um choro, minha súplica habitual por compreensão. Não esperava ação. Não espera consequências. A cena que se seguiu foi surreal. Karen passou da incredulidade para a raiva, depois para um pânico tentativo. Você não pode me expulsar. Moro aqui. Você não mora. Você está hospedada. O contrato do aluguel está só no meu nome. As contas estão no meu nome. Seus móveis não estão aqui. Você nunca quis colocar nada no seu nome, lembra? Dizia que era papelada de gente acomodada. Eu repetia suas próprias frases, com uma calma que parecia assustá-la ainda mais. Enquanto eu empacotava suas roupas da gaveta, ela tentou outro caminho. Cláudio, espera. Acho que falei da boca para fora.
Estou estressada. Vamos conversar. Não há mais o que conversar, Karen. Você disse que estava farta de fingir que me ama. Aceito. O fingimento acabou. Agora você precisa ir. O ápice foi quando ela tentou tocar no meu braço. Por favor, não faz isso. Eu te amo, sim. Eu parei e olhei fundo para ela. E pela primeira vez, falei com toda a dor, mas também com toda a verdade que havia sido sufocada. Não, não ama. E está tudo bem. Mas eu também não posso mais fingir que acredito nisso. É insustentável. Você vai ser mais feliz em outro lugar. Eu também. Foi como se ela visse, finalmente, a parede que havia construído entre nós e percebesse que eu não estava mais do outro lado, tentando derrubá-la. Eu estava caminhando para longe. O desespero tomou conta. Ela começou a chorar, de verdade, grandes lágrimas de arrependimento e pavor. Não, Cláudio, eu me arrependo. Eu não quis dizer assim. Eu sou idiota, por favor. Era o que eu sempre quis ouvir, não é? O arrependimento, a admissão de culpa. Mas chegou tarde demais e soou falso. Soou como medo da solidão, medo da mudança, não como amor por mim. A minha decisão não vacilou. Aquele momento de clareza era inquebrantável. Chamei um táxi pelo app, coloquei as malas na porta. Ela, com o rosto encharcado, ainda tentou resistir. Para onde eu vou? Para a casa da Isabela, para um hotel, para a casa da sua mãe. Não é mais da minha conta, Karen. Quando o carro chegou, coloquei as malas no porta-malas. Ela ficou parada na porta do prédio, parecendo uma criança perdida. Você vai se arrepender disso, sussurrou num último lampejo de orgulho ferido. Já me arrependi de muita coisa nos últimos anos, respondi, mas disso tenho certeza que não. Ela entrou no carro. Eu voltei para dentro, fechei a porta e encostei nela. O silêncio que desceu sobre o apartamento foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio pesado da tensão, da espera, da tristeza. Era um silêncio limpo, vazio, mas cheio de possibilidade. Nas semanas seguintes, houve uma enxurrada de mensagens. Pedidos de desculpas, acusações, tentativas de manipulação, mais pedidos de desculpas. Bloqueei o número dela e de todas as redes sociais, depois de avisar, de forma seca e educada, que qualquer assunto pendente deveria ser resolvido por e-mail. O choque inicial deu lugar a uma tristeza profunda, sim, mas era uma tristeza limpa, como a dor de uma ferida que foi finalmente limpa e tratada, mesmo que doa no processo. Contratei uma diarista para fazer uma limpeza pesada no apartamento. Doei as coisas que ela deixou para trás. Mudei os móveis de lugar. Comprei um quadro novo para a parede da sala, algo abstrato e colorido que eu gostava. Voltei a cozinhar as minhas comidas favoritas, a ouvir minhas playlists antigas, sem medo de serem chamadas de cafonas. O trabalho no projeto grande fluiu como nunca. Com a paz mental de não estar constantemente sob escrutínio e desdém, minha criatividade explodiu. O feedback da agência foi excelente. Marcelo veio com uma pizza e uma garrafa de vinho para comemorar minha independência. Cara, você teve coragem de fazer o que muita gente só sonha. Parabéns. A Isabela, curiosamente, me mandou uma mensagem semanas depois. Cláudio, não vou me intrometer. Só queria dizer que a Karen está devastada e que eu vi o que aconteceu. E sinto muito. Por tudo. Pelas minhas piadas também. Você não merecia. Respondi com um simples obrigado. Tudo de bom para você. Não era perdão, era apenas o fechamento de um capítulo. Hoje faz 3 meses. Não é que eu esteja curado ou que não pense nela. Penso, mas não com saudade do que tínhamos. Penso com um estranho sentimento de gratidão pelo fim. A Karen, com sua explosão de verdade cruel, me fez um favor imenso. Ela me deu a permissão que eu nunca tive coragem de me dar, a de parar de aceitar migalhas afetivas e a de reconhecer meu próprio valor. Descobri que confortável não é um insulto. Meu apartamento silencioso, minha rotina de trabalho, meu café coado no coador de pano, isso é a minha paz. É o que eu sou. E não há nada de errado, pequeno ou sem graça nisso. Há uma força imensa em construir uma vida que te sustenta, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Aprendi que amor não dói assim. Não diminui, não constrange, não te faz pedir desculpas por existir. Aprendi que, às vezes, o ato final de amor em um relacionamento que já morreu é ter a coragem de enterrá-lo de uma vez. Expulsar Karen naquele dia
Não foi um ato de raiva cega. Foi um ato de amor próprio tardio, mas vital. Foi eu, finalmente, escolhendo a mim mesmo. E isso eu nunca mais vou abandonar. Então é isso, pessoal do Reddit da hora. A história do cara fofo que cansou de ser o tapete. Achei que me sentiria um monstro, mas me sinto mais inteiro do que nunca. Vocês concordam comigo? Não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.